Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo o Ecos do Marajó. Hoje a gente recebe o professor Maílson, educador marajoara natural de Soure, que tem desenvolvido pesquisas e reflexões importantes sobre a educação e o território do arquipélago do Marajó. O professor também colabora com o entendimento dessa composição geográfica dos marajoaras nos campos, ajudando a compreender melhor como as pessoas se relacionam com esse espaço tão singular que é o Marajó. Professor, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. É uma alegria ter você aqui no nosso podcast. Para começar a nossa conversa, você pode se apresentar um pouco sobre a sua trajetória como educador marajoara, como foi esse caminho até chegar a esse lugar de docente e de pesquisador. Olá, Luiz. Inicialmente queria agradecer a oportunidade de participar do podcast Ecos do Marajó, esse importante canal de comunicação independente que trata da cultura popular, da nossa ancestralidade, da nossa realidade marajoara. Eu venho dos campos do Marajó, de Soure. Sou filho de vaqueiro, meus pais moraram numa região chamada Maguari, ali numa fazenda denominada Tocantins. Parte da minha família migrou da região chamada região da fazenda Tapera, né, que é onde teve podemos dizer assim, o berço, né, do encontro da migração depois da diáspora dos negros, né, desde o período da colonização. Então, morei nessa região e me sinto muito orgulhoso de falar que sou dessa região, filho de vaqueiro, negro, né. Eu venho estudando essa região há um bom tempo, particularmente quando eu saí da região, entrei na Universidade do Estado do Pará em 1999 e formei em pedagogia. Fiz uma especialização que discutiu saberes africanos e afro-brasileiros na Amazônia e fiz um mestrado discutindo também a região marajoara. Meu mestrado discutiu entre Teso, Campo, Várzea e Floresta e a resistência afro-marajoara. Eu discutindo essa questão da identidade, da cultura, da relação do negro marajoara vaqueiro. Nessa minha discussão, eu impunho o conceito do afro-marajoara, né, como um negro ascendente e descendente, da relação do contato entre indígena e o negro na condição de escravizado, que vai gerar, né, vai formar a cultura do marajoara, do vaqueiro marajoara. Então eu estudo essa região. Atualmente eu sou professor da Universidade do Estado do Pará, né? Sou do campus de Conceição do Araguaia, mas ministro aula no campus como de Salvaterra, tenho diversos orientandos de TCC em Salvaterra e tenho me dedicado a estudar a identidade, a cultura e os saberes marajoaras. Participo de diversos grupos de pesquisas, né, que tratam particularmente sobre identidade, sobre cultura, sobre territorialidade. E faço meu doutoramento em geografia, estudando escola de fazenda, né, que é uma perspectiva que tem muito a ver com a nossa realidade, né? As escolas de fazenda são uma realidade ainda nos campos marajoaras. Então, é a partir dessa perspectiva que eu venho estudando, venho participando de eventos, participando de produções acadêmicas, orientando o trabalho de curso. E eu tenho focado bastante nessa perspectiva da educação do campo e focando aí o desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado sobre escola de fazenda. Muito interessante ouvir um pouco da sua história pessoal que conecta com o território e também com as comunidades, com toda essa vivência nessa região. Agora, professor, o senhor fala bastante sobre as escolas de fazenda. Tive a oportunidade de ler alguns dos artigos. O que exatamente são essas escolas e como elas se constituíram historicamente no município de Soure, no Marajó? As escolas de fazendas são ambientes de práticas educativas que se desenvolvem no meio rural do município de Soure, um dos 17 municípios que compõem o arquipélago do Marajó. Como o nome já indica, são escolas dentro de fazendas, e essas fazendas são propriedades privadas. Logo, se constitui uma relação público no privado. Há um estudo sobre escola de fazenda, a professora Sônia Araújo. Ela indica que as escolas de fazenda podem ter surgido a partir de 1930, a partir da fazenda Tapera, né? Então, nós estamos analisando também esses estudos que foram desenvolvidos, mas eu estudo as escolas de fazenda a partir do meu doutoramento, a partir da relação trabalho, território e expansão geográfica do capital. Que eu vou entender mais a fundo como é que se dá essa relação, né? Essas escolas
que tem como público-alvo uma comunidade nativa que se originou da relação do contato, melhor dizendo, entre os povos originários indígenas e o negro na condição de escravizado, que é o vaqueiro nativo da região, o vaqueiro marajoara, é o público-alvo dessas escolas. Então, essa relação que a gente vai estar analisando no nosso doutoramento. Então, essas escolas na atualidade no município de Soura, elas têm essa relação, né, aí do poder público local e o fazendeiro. O fazendeiro cede o seu espaço, né, da fazenda, e o poder público faz a manutenção com os servidores, né, o professor e os administrativos do ambiente da prática educativa. Então, as escolas de fazenda, a grosso modo, são essas relações que se estabelecem no meio rural do município de Soura. Curioso, professor. Eu conheci uma experiência muito parecida, na verdade vivenciei, e elas refletem não só o modo de vida, mas também as relações sociais e históricas do Marajó. Esse foi o motivo pelo qual, inclusive, cheguei até o seu texto e depois conheci o pesquisador. Agora, como marajoara e pesquisador, eu queria entender quais têm sido as suas escolhas e caminhos sobre esse tema da pesquisa acadêmica. O que você busca revelar ou fortalecer com esse olhar voltado para a realidade do Marajó? Em relação às minhas pesquisas, minhas escolhas, meus caminhos, as escolhas, eu tenho buscado me aprofundar nos debates de pesquisa sobre o Marajó, partindo da minha realidade social, socioambiental, sociocultural, como marajoara nativo, filho de vaqueiro, filho de uma professora trabalhadora doméstica que viveu nos campos. Então, a minha escolha, a decisão episteme, né, de partir dessa perspectiva, né? E tenho afirmado isso, inclusive, com meus orientandos e orientandas de TCC e em debates que participo, que nós precisamos tornar evidente a nossa realidade. Não é que os outros pesquisadores não possam fazer isso, podem, mas nós, como nativos da região, nós precisamos tornar essa nossa realidade como objeto de estudo. Então, eu parto dessa perspectiva. Então, as minhas escolhas, elas partem dessa perspectiva, né, de tornar evidente a minha realidade, a minha região. Então, eu parto dessa premissa, que é necessário a gente ter uma afirmação identitária afro-marajoara a partir da gente, como moradores, como sujeitos participantes da região. Então, esse é um campo que eu não abro mão, né, de pesquisar a minha realidade, a minha região. A outra questão é sobre o meu campo teórico e epistêmico de análise. Então, eu não analiso o Marajó numa perspectiva cultural e romantizada. Eu analiso o Marajó numa perspectiva estruturante, do ponto de vista da sua concretude e das contradições que têm a influência do poder do capital sobre as condicionantes que tem o Marajó. Então, por isso que as minhas categorias de análise, por exemplo, né, envolve o trabalho como central, né, o território e a expansão geográfica do capital, como influenciadores e tensionadores nas relações culturais e políticas que se desenvolvem na região. Então, quando eu analiso, por exemplo, o trabalho tanto ontológico quanto histórico na perspectiva de Marx, né, eu faço essa relação, né, que como o trabalho de um vaqueiro que vive nas relações socioambientais como nativo morador de uma comunidade tradicional, ele parte dessa perspectiva ontológica e depois ele se transforma numa perspectiva histórica, porque ele se transforma num trabalhador assalariado, de um fazendeiro que tem poder de mando, tem poder político, né, que tem as relações de herança. Então, essas relações para mim são fundamentais de análise. A outra questão é o território, né, a territorialidade, a desterritorialização, né, porque o vaqueiro está na posse de uma área, mas ele não é o dono, né, ele é um trabalhador assalariado. Quando ele é dono, ele é um pequeno proprietário. Então, essas relações também são importantes de análise. Então, esses são objetos de análise que eu verifico. E outro aspecto é essa questão que envolve a expansão geográfica do capital, né? Podemos dizer que mesmo na acumulação primitiva na Europa,
né, do capital, isso vai tensionar com que ocorra as navegações e isso vai gerar a ânsia de ocupação dos outros territórios, que vai gerar a colonização do nosso país e consequentemente, vai chegar o processo de colonização na nossa região marajoara, que vai dizimar os povos originários. Então, essa territorialidade é importante a gente analisar. Além disso, como é que essa relação trabalho, território, expansão geográfica vai influenciar a organização das comunidades tradicionais que existem no Marajó, sejam elas ribeirinhas, quilombolas, de extrativistas, de coletores e as comunidades tradicionais de vaqueiros, né? Então essas relações são importantes de análise. Então meu caminho de pesquisa, meus desafios, né? Minhas escolhas, elas envolvem enfrentar esses debates. Então é por isso que eu analiso, por exemplo, as escolas de fazenda, tomando em consideração essas relações. Essas relações, trabalho, território, expansão geográfica do capital, elas vão constituir um modelo de práticas educativas que vão se desenvolver dentro das propriedades de um fazendeiro, com relações com os poderes públicos locais, municipal e estadual, né, que vão constituir escola de fazenda. Nós já tivemos essas escolas de fazenda, teve escola com mais de 100 alunos, que saíram para desfilar em 7 de setembro em Belém e em Soure, por exemplo, não Belém, Soure, com mais de 100 alunos. Então, para ver como essas escolas tiveram assim, um poder de organização, né, de funcionalidade. Então, o meu debate e as minhas escolhas de caminho de pesquisa, elas envolvem problematizar essas questões aí e trazer esse debate para dentro da academia, valorizando a partir das realidades sociais, socioculturais dos moradores do Marajó. Então é nesse caminho que eu vim desenvolvendo as pesquisas. Muito interessante também entender um pouco desse ponto de partida. E para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse qual a importância de trazer esse tema da educação e das chamadas escolas de fazenda para o debate público hoje, especialmente nesse contexto nosso aqui no Marajó. Então, Luiz, eu acho que é fundamental trazer esse debate para o público, né, quando se trata da educação nos campos marajoaras, porque isso é bem verdade que nós temos já muito avanço na perspectiva da educação, das políticas públicas, da busca por garantia de direitos, tanto para as minorias, para as comunidades tradicionais, mas é bem verdade também que no Marajó as realidades ainda são silenciadas, não tem muita coisa ainda que estão invisibilizadas. E muita gente pensa no Marajó de forma homogênea, e não somos homogêneos, né? Principalmente na região dos campos, tem realidades diversas, tem da característica herdada do processo de colonização, né, que ainda prevalece nos campos marajoares e em algumas regiões do Marajó também, não só nos campos. Então, dessa forma, eu já queria agradecer você pela oportunidade de falar da nossa pesquisa no podcast Eco do Marajó e assim dar visibilidade a esse debate. Porque isso é bem verdade que Brandão diz que a educação está presente em todas as relações sociais. Também é bem verdade, como diz Demerval Saviani, que não podemos naturalizar relações sociais. Nós precisamos romper barreiras. E eu acho que quando a gente fala um pouco da escola de fazenda, da educação dos campos marajoaras, nós estamos visando também romper barreiras. Principalmente no momento onde se debate as questões climáticas, né, as questões ambientais, como centro da perspectiva do futuro da humanidade. Mas pensar o futuro da humanidade é também pensar no presente. E pensar no presente é pensar nas nossas relações sociais, nas nossas formas que nós estamos construindo a nossa relação com o ambiente que a gente vive, né, como os ambientes do Marajó. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de me colocar à disposição de quem quiser conhecer um pouco mais da nossa pesquisa, tá? E colocar à disposição também para outros episódios do podcast Eco do Marajó. Um abraço. Professor Maílson, muito obrigado pela conversa e por partilhar um pouco conosco aqui parte dessa experiência e reflexões. Com certeza ajudam a gente entender um pouco mais dessa gama que é o arquipélago do Marajó e que a gente tem diversas experiências, diversos acontecimentos e diversos tipos de ocupação como esse que a gente conversou um pouco aqui.
E a você que nos ouviu, muito obrigado por seguir com a gente, comentando, compartilhando. Se você tiver sugestões de convidados ou de convidadas, ou mesmo de temas, fique à vontade para fazer isso por meio das redes sociais, nos comentários. E até o próximo. Tchau, tchau.